Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Peugeot Expert 2025. Estou debaixo de chuva aqui para falar para vocês que esse é o nosso vídeo de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com essa van ou com esse furgão, chame do jeito que você preferir, para a gente conferir na estrada quesitos como o desempenho, o consumo, também isolamento acústico. É lógico que vamos falar de direção, de motorização e todos esses detalhes. Esse carro não tem assistências à condução, como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, nem nada disso. Então vai somente esses parâmetros mais convencionais aqui da Peugeot Expert nessa linha 2025, que passou por novidades importantes. Vou mostrar aqui rapidamente o interior para vocês e vamos lá então para a estrada conferir como que se comporta esse novo furgão da Peugeot. E estamos pegando rodovia aqui com a Peugeot Expert. Como será que se comporta essa van, esse furgão aqui na estrada? É isso que a gente vai descobrir. Ali no começo do percurso eu já resetei pra gente o nosso trip de consumo 2, pra gente conferir então como que fica a média de consumo aqui em percurso 100% rodoviário com este carro, com este furgão, né? Vale lembrar para vocês que a gente tem dois trips aqui, felizmente. Isso para um carro comercial é muito legal. Então nesse caso a gente vai resetar o trip 2 para conferir na estrada, mas a gente não perde o trip 1, que é o trajeto total de São Bernardo do Campo a Jundiaí. E pessoal, aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento para dar também aquela hypada, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube, fica ali perto dos comentários e que da mesma forma ajuda muito a gente, principalmente se você hypar pagando ou então utilizando o valeu dos comentários, que você tem um comentário então com destaque e pagando um valor para ajudar a gente. Mas de qualquer forma já está contribuindo para o nosso trabalho, então eu conto com essa ajuda de vocês. Bom, eu sempre começo aqui o nosso vídeo de viagem falando sobre o conjunto mecânico, e aqui não vai ser diferente. Como esse carro tem ali um porta-copos com um espaço ideal para você colocar o seu celular, capaz até de vocês conseguirem ler a minha colinha ali, né? Mas a gente tem aqui o motor 1.5 HDI turbo diesel de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele traz aqui uma potência máxima de 120 cavalos e um torque máximo de 30,6 kgfm. O legal é que o torque está disponível a somente 1.750 rotações, ou seja, você não precisa encher muito o giro do motor para conseguir ter uma boa resposta desse conjunto mecânico. E esse motor 1.5 turbo diesel, ele está associado a uma transmissão automática de 6 velocidades, e isso faz muita diferença aqui na estrada, porque nós estamos aqui a mais ou menos 118, 120 km por hora e nós estamos aqui a 2.500 rotações mais ou menos, e nessa faixa aqui de rotação você já tem então todo o torque disponível. A título de curiosidade, o 0 a 100 informado pela montadora é de 12,7 segundos com velocidade máxima de 160 km por hora. Logicamente com o veículo vazio, né? Somente no peso em ordem de marcha. Mas eu acho um desempenho muito bom para um carro comercial e que é bem grande. São mais de 5 metros de comprimento, quase 2 metros de altura, para vocês terem noção. E se eu falei sobre conjunto mecânico, eu também preciso citar para vocês que aqui a gente tem uma tração posicionada no eixo dianteiro, tá? A gente vê em muitos carros comerciais, geralmente os maiores, que a tração é traseira. Eu prefiro, por sinal, porque colocando muita carga lá atrás, lembrando que a Expert ela tem 1.450 kg de capacidade de carga, então quase 1,5 toneladas. Se você coloca esse peso total lá atrás, a gente sabe que muita gente anda até acima desse peso, né? Lota ainda mais o carro. Você vai ter um peso direcionado lá no eixo traseiro e às vezes ao tentar superar uma subida muito íngreme ou algo nesse sentido, com certeza você vai ter mais dificuldade com a tração na frente. Por quê? A dianteira fica mais leve, o peso fica lá atrás. Se for ao contrário, você consegue geralmente um desempenho mais agradável, superar obstáculos com mais facilidade.
Vamos aproveitar esse trecho onde a gente tem mais desníveis para falar um pouco sobre suspensão para vocês. A gente percebe aqui nos desníveis o seguinte: a suspensão dianteira ela é bem confortável, a traseira logicamente ela pula um pouquinho mais porque é um carro voltado a transporte de cargas. E como a gente está com o Peugeot Expert vazio aqui, ou a Peugeot Expert, se você falar van, né, pode ser um furgão também, isso é meio complicado de definir qual que é o correto, mas a Peugeot Expert aqui, nesse caso, ela está vazia, eu estou sozinho dentro do carro. Embora seja pesado, não é a mesma coisa que você colocar bastante carga lá no baú, né? Significa então que a traseira, como ela é feita para carregar quase 1,5 toneladas, a gente tem então, quando vazia, uma tremedeira um pouquinho maior, mas posso dizer que ela pula muito pouco. O legal desse carro é que ele é monobloco, ele não é feito sobre chassi. E a parte boa disso é que te traz realmente mais conforto. Tem uma dinâmica, inclusive, muito legal para uma van, é claro, né? Você não vai fazer curva a milhão com ela, porque não é a proposta desse carro. Mas mesmo você abusando um pouquinho mais nas curvas, você percebe que para uma van, inclusive desse tamanho, tem uma dinâmica excelente. É realmente surpreendente, digamos assim. Ou seja, eu acho a suspensão aqui muito bem acertada, embora em alguns desníveis um pouco maiores acabe pulando ligeiramente a traseira. Mas em geral isso você nem acaba percebendo, parece realmente um carro de passeio. É só quando você pega um buraco mais fundo ou algo parecido. Quero citar para vocês o isolamento acústico, mas aqui ele fala por si só, digamos assim, né? Vocês provavelmente estão escutando bastante o barulho da motorização aqui dentro, ainda mais sendo um motor turbo diesel, que a gente sabe que tem um ruído um pouco mais alto. E o isolamento acústico em relação ao vento também não é bom. Por quê, pessoal? É um carro voltado ao trabalho, né? Então você não tem muito refinamento de acabamento e construção. O acabamento aqui interno eu acho sinceramente muito bom. Embora ele seja simples, ele é muito bem montado e não faz barulhos de acabamento. Por mais que esse carro ainda esteja com menos de 3.000 quilômetros, a gente já pegou vários modelos aqui com essa quilometragem que fazia diversos barulhos de acabamento aqui dentro. Esse aqui não faz. Então é um ponto positivo. Mas questão de trabalho de isolamento e essas coisas, logicamente, é bem simplificado para diminuir tanto o custo de reparo quanto o próprio custo de produção, para que a montadora consiga ter uma margem de lucro um pouco mais alta, né? Já que citamos aqui valores, vamos falar do preço desse carro. Ele é tabelado hoje em R$ 213.990. Inclusive, acabou de passar por um aumento, porque quando foi lançada a linha 2025, que traz várias mudanças como painel digital, volante redesenhado, essa nova central multimídia, a gente vai falar tudo na avaliação completa, tá, pessoal? Todos os detalhes. Mas quando ganhou essa linha 2025 custava R$ 211.990. Então teve um acréscimo ali de R$ 2.000. Acontece que na prática esse carro vai sair bem mais barato do que esse valor cheio, já que você acaba comprando com desconto de várias unidades ao mesmo tempo, né? Então se você comprar 5, por exemplo, você consegue fazer uma negociação muito melhor, ou até mesmo comprando pelo CNPJ ou algo nesse sentido. Então na prática você não vai pagar esses R$ 214.000, mas é o preço de tabela. Eu também preciso lembrar vocês que a gente está testando aqui durante praticamente 3 semanas. Eu passei o final do ano com esse carro, inclusive um feliz ano novo para vocês, já que ainda estamos no começo de janeiro. Então nós estamos testando nessa ocasião a Peugeot Expert, mas você tem também a Fiat Scudo e a Citroën Jumpy. São modelos basicamente idênticos. Muda ligeiramente o visual, porque lá você tem uma grade um pouco diferente, mas muda basicamente só isso, o logo do volante, coisa nesse sentido. O painel é o mesmo, o volante é o mesmo, central é a mesma, motorização, equipamentos, enfim. Então tudo que vocês estão vendo eu falar aqui da Peugeot Expert, vocês podem considerar também para a Fiat Scudo e a Citroën Jumpy, incluindo o preço, por exemplo, de 214 mil. Vamos falar para vocês agora sobre direção. Como novidade, a gente tem uma direção elétrica progressiva. Isso é importante porque ela não rouba a potência do motor e, logicamente, também ajuda no consumo de combustível. Além disso, ela é geralmente mais macia. E aqui na estrada, olha que bacana, ela fica consideravelmente mais rígida. Logicamente, a direção não é quase nada direta, né? Percebam, tipo, a folga que a gente tem aqui, ó. Demora para
fazer a direção mesmo no carro, né? Apontar à frente do carro. Mas isso é completamente normal num carro voltado ao comércio, né? Ao trabalho. Não estamos falando aqui de um modelo com pretensões esportivas, muito pelo contrário. Mas o legal é que ela fica mais rígida na estrada conforme a velocidade, já que é progressiva, como eu disse para vocês. Então é um destaque para um veículo comercial. Pessoal, chegamos aqui no pedágio, então vou falar para vocês como que ficou o consumo de combustível. Nós rodamos aqui 23 km, 100% de estrada, ar-condicionado ligado, tá? Foram 104 km por hora de velocidade média e o consumo de 14,9 km por litro. Mas vale estar para vocês que isso andando praticamente o tempo todo a 115 e 120 km por hora, porque eu geralmente consigo andando um pouco mais tranquilo na estrada 18, 19 até quase 20 km por litro. Então é sim um modelo muito econômico. É que andando a 120, claro, com um modelo que tem uma aerodinâmica um pouco mais prejudicada e tudo mais, o consumo vai ficar mais elevado. Saindo aqui do pedágio, a gente vai testar o desempenho, então é importante citar que esse carro tem 1.762 quilos, claro, com ela vazia, né? Ou seja, não é um veículo muito leve, apesar de não ser um peso absurdo considerando o seu porte. Vamos lá, pessoal, saindo aqui do pedágio, segunda marcha, mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Ó, tem um desempenho legal, hein? Como eu disse pra vocês, não é voltado ao desempenho, mas olha, 110 e 120. Caramba, surpreende aqui o desempenho, considerando que a potência de 120 cavalos não é assim muito alta, né? A gente não tem um número que impressiona, mas para um carro que não é voltado ao desempenho, como eu disse, lógico, ela precisa ter um bom desempenho, porque quando você colocar aquela quase 1,5 toneladas lá no baú, você vai precisar realmente de mais vigor aqui. Mas a gente pode dizer que o desempenho é realmente muito bom. Não é à toa que o 0 a 100 declarado pela marca é de ótimos 12,7 segundos. Não que seja um número impressionante, mas para um carro desse peso, com essa proposta comercial, é realmente um desempenho muito bacana. Então, provavelmente, mesmo com ela carregada, você não vai sentir uma ausência de vigor, de desempenho aqui. E lembrando, 1.762 quilos, fora o condutor que adiciona mais um bom número aí, apesar de estar vazia, né? Vamos fazer aqui mais um teste, ó. Vou jogar em quinta marcha mesmo, nem vou reduzir para quarta. Ó, vamos deixar aqui cair para 100 por hora. Pé no fundo. Ó, em quinta marcha, tá? Eu poderia jogar a quarta igual ele tá mandando ali. Já foi para 111 e 120. Claro, com o pé no fundo, né? Mas vocês podem ver que o desempenho é realmente muito bom. Agora eu jogo a sexta marcha pra gente economizar um pouco mais de combustível, de diesel, né? Pessoal, vamos conferir como que ficou então a nossa média de consumo nesse percurso inteiro de estrada. Lembrando, considerando aquelas aceleradas bem fortes que a gente deu para testar o desempenho. Nós rodamos aqui aproximadamente 35 km, média de velocidade de 96 km por hora e um consumo definido em 14,2 km por litro. Lembrando, andando praticamente sempre a 115, 120 km por hora. Ou seja, foi uma média realmente muito boa, principalmente considerando que inclui nesse valor aquelas boas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Ou seja, tá de parabéns, a Peugeot Expert é de fato muito econômica, rodando pelo menos na estrada. Na cidade a gente mostrou para vocês no nosso vídeo de consumo urbano. E já comenta aí a opinião de vocês sobre esse consumo. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir na estrada a Peugeot Expert. Essa na versão cargo, tá? Você tem a versão Vitré também, que nada mais é do que o mesmo carro, porém com aquela parte lateral em vidro, que serve para você colocar, por exemplo, assentos lá atrás, se você quiser fazer uma ambulância, algo nesse sentido. Eu gostei muito de dirigir esse carro, essa van, esse furgão, seja lá a forma que vocês chamam
a Peugeot Expert. O desempenho até me surpreendeu, apesar da gente estar aqui com ela vazia, é claro, né? Então, logicamente, colocando a capacidade máxima de carga, você vai ter um desempenho bem inferior a esse. Mas para um carro comercial, eu achei realmente bem vigoroso, bem rapidinho, bem ágil. E isso deixa também o carro mais gostoso de dirigir. Você não sente aquela falta de ânimo, aquela falta de fôlego do conjunto mecânico. Então, o powertrain, o conjunto de motor e transmissão, eu achei realmente muito bom, até porque ele também é muito econômico. Suspensão achei muito bem acertada, mesmo com ela vazia, não fica pulando excessivamente, pula muito pouco na verdade, somente em alguns desníveis um pouco maiores, alguns buracos muito grandes, aí você vai sentir realmente ela, digamos que batendo aqui atrás, fazendo mais barulho e dando aquela puladinha como se fosse um cabritinho, né? Mas isso, como eu disse, só em casos específicos, porque parece um carro de passeio normal, quando você está principalmente na estrada, onde você tem geralmente, né, um piso um pouco mais nivelado. Então gostei muito, a direção também é bem acertada e contribuindo para uma utilização mais saudável, mais amigável no dia a dia. A gente ainda tem um sistema de som que tem uma boa qualidade para um carro comercial. Não é um destaque, tá? Não posso dizer que é um excelente sistema de som, mas tem uma boa qualidade sim, então também vale a pena citar isso. É um carro muito gostoso de dirigir em geral. E é claro que a gente tem que mostrar para vocês também o consumo de São Bernardo do Campo até Jundiaí. O problema é, vou ter que ligar o carro, tá? Porque não tá mostrando aqui pra gente. Então assim que eu ligar ele vai acabar gastando um pouquinho de diesel, né? Temos aqui então o Trip 1 que a gente resetou lá em São Bernardo do Campo, rodamos 75 km. Aqui vai uma crítica, tá pessoal? Vocês podem ver que ele só marca quilômetros cheios. Então se a gente andou 75,9, ele vai marcar como 75. E convenhamos que já é praticamente 76, né? A velocidade média foi de 64 km por hora e o consumo de ótimos 14,7 km por litro, incluindo percursos de cidade, tá? Semáforos, aquelas boas aceleradas que a gente deu e o percurso inteiro de estrada também. Agora, uma questão que eu acho estranha aqui, geralmente os carros apresentam 79 km rodados, aqui apresentou somente 75, então me parece que o computador de bordo assim não é muito preciso. A gente viu também no nosso vídeo de consumo urbano que a gente roda geralmente 10 km e ela marcou somente 8, então mesmo que seja 8,9, já que ela não mostra completo, é 1 km a menos do que o normal. Aqui são 4 ou 5 a menos do que o que geralmente apresenta os carros que passam aqui pelo canal. Então eu achei um comportamento bem estranho desse painel de instrumentos. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou da Peugeot Expert rodando aqui comigo na estrada. Qual a sua opinião sobre esse consumo e se você compraria esse carro para utilizar no seu trabalho. E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com essa van e também com todos os outros veículos que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.